Olá, meu nome é Admir Júnior e hoje eu vou falar sobre o currículo e as necessidades educativas especiais. Primeiro, a gente precisa entender o que é um currículo escolar. A gente tem duas definições possíveis que normalmente são trabalhadas, que é uma definição restrita do que seria um currículo, que basicamente diz que o currículo é um plano estruturado, onde contém os conteúdos a serem trabalhados, de que forma esses conteúdos vão ser trabalhados, os materiais utilizados no tempo certo, com tudo certinho para cada nível, para cada classe, para cada turma. E tem uma definição mais ampla, que é a que a gente vai adotar aqui, que será a mais precisa, que entende o currículo como um conjunto de ações, né, que visam desenvolver a aprendizagem. Então não é só o planejamento de tempo e conteúdo, mas também planejamento de ações. Inclui tanto método quanto estratégias educativas, inclui o espaço educativo também, que tipo de sala de aula vai ser utilizada, quais tipos de recursos vão ser utilizados e todo tipo de coisa. Ou seja, é um grande conjunto, né, muito mais amplo, e por isso a gente chama de uma definição mais ampla, que compõe todas as ações em prol do desenvolvimento da aprendizagem. A gente consegue entender 2 tipos de currículo. Primeiro, um currículo fechado, que não tem nenhuma autonomia para o professor, tem pouca flexibilidade do que pode ser trabalhado, dos conteúdos e tudo mais. Ele basicamente dita para todas as escolas, de uma forma geral, o conteúdo e o tempo que deve ser trabalhado, e esse conteúdo é sempre trabalhado pautado em manuais esses que são elaborados de uma forma completamente centralizado com instituições e tudo mais, muitas vezes afastadas ou completamente alheias à realidade da escola. Logicamente, esse currículo ele não leva em considerações individualidades de cada escola. Existe também o tipo de currículo aberto, que tem uma elaboração descentralizada, ou seja, a escola, embora ela siga um modelo, uma base curricular que seja nacional ou regional, ainda assim consegue reorganizar de algumas maneiras os conteúdos, as estratégias e tudo mais, para adequar à realidade do colégio, e se diferenciar de outras escolas. E ele tem a facilidade e a vantagem de se adequar a diferentes contextos, né, um currículo aberto ele se adequa a diferentes situações, contextos históricos, temporais, inclusive e muitas vezes de recursos disponíveis, recursos financeiros, recursos educativos, todo tipo de recurso, de tempo, de pessoal e tudo mais. E ele é aplicado de uma maneira flexível, ou seja, a escola tem autonomia para decidir qual é a melhor maneira de se aplicar o currículo, né, ela não precisa necessariamente aplicar esse currículo igual às outras escolas do sistema de ensino. A flexibilidade curricular é exatamente o que garante o currículo aberto. É a principal característica de um currículo aberto. E ela é o que permite essa reorganização da aprendizagem, de todos os elementos do currículo, desde os métodos aos conteúdos trabalhados em sala. Mas é importante lembrar que, diferente do que muitas pessoas pensam, a flexibilidade curricular não significa criar um currículo do zero, ensinando o que o professor quer ensinar. Ele sempre leva em consideração um referencial. Esse referencial geralmente é uma base comum, no nosso caso, a base comum curricular, né, a BNCC. Nunca é absolutamente livre para o professor decidir, para o professor ou a escola decidir o que ele quer, o que eles querem ensinar para os alunos. Só que para isso ser possível, é necessário uma boa organização e uma boa gestão local. Com local, eu quero dizer as escolas, mas também as classes, as turmas, os núcleos, dependendo do tipo de organização escolar que se adota. A organização, ela justamente permite você adequar o referencial teórico, esse referencial, no nosso caso a BNCC, a realidade da escola, né, onde ela se situa com os recursos disponíveis de dinheiro, de tempo, de pessoal. Isso também implica em você escolher os conteúdos, não criá-los, não inventá-los, mas escolher os conteúdos mais adequados aos objetivos daquela região. Nem todas
nem todas as regiões têm as mesmas necessidades e as mesmas demandas sociais. Então, para garantir uma aprendizagem significativa, é necessário que o gestor do currículo escolha, saiba ponderar entre quais conteúdos são mais significativos e mereçam ser mais trabalhados para cada contexto, para cada objetivo da escola. E para fazer isso, ele precisa conhecer muito bem as competências exigidas para cada nível de ensino. Não basta, como eu falei, conhecer bem a matéria, ele precisa conhecer a própria competência, o que se objetiva construir, o que se objetiva ensinar ao aluno, além da matéria, lógico, né, que tipo de habilidade que é que ele precisa desenvolver. Isso leva a um processo de diferenciação pedagógica, que nada mais é do que a diferenciação de uma escola a outra, dependendo do seu público, né. Então a escola ela vai criar estratégias, vai montar currículos, reorganizar todo o processo de aprendizagem dependendo do seu público, para atender o seu público. Isso porque o público ele é diferente em vários níveis. Ele é diferente no nível sociocultural, ele é diferente num nível, de estilo de aprendizagem. As pessoas, as crianças, os alunos, os estudantes são diferentes em tipos de inteligências e também, logicamente, em processos de resolução de problemas e em como elas realizam tarefas. Então, o organizador, o gestor do currículo tem a necessidade de levar tudo isso em conta para garantir que uma diferenciação pedagógica. Mas, principalmente, existem duas condições que precisam ser levadas em conta, que primeiro não se pode preparar a aula, preparar um currículo que seja pensando um aluno padrão, porque ele é completamente imaginário. Esse aluno padrão não existe. O aluno que se trabalha é um aluno real, e ele é completamente diferente de outros alunos. Quando se prepara uma aula, é necessário pensar nos alunos que se tem, e não num aluno imaginário que seja perfeito, que aprenda do jeito que a gente gostaria que ele aprendesse e que responde do jeito que a gente gostaria que ele respondesse às nossas atividades ou aos nossos incentivos. Mas isso não significa, de forma alguma, desenvolver uma estratégia para cada aluno, que isso é completamente impraticável. Não tem como você desenvolver uma estratégia para cada aluno. O que você tem que fazer é desenvolver estratégias em que todos os alunos consigam se identificar, ter uns referenciais, independente das diferenças socioculturais, das diferenças econômicas, das diferenças de todos os níveis que a gente já falou. Ou seja, não é desenvolver um currículo exclusivo para cada aluno. Na verdade, não é legal essa diferenciação excessiva. O importante não é a gente transformar a normalidade em diferenciação, mas transformar as diferenças no normal. Nesse ponto, a gente já consegue entender e ver que existem alguns tipos de currículos, né? Uns modelos curriculares. Primeiro você pode construir um modelo curricular centrado no resultado, que geralmente é um currículo fechado de uma educação mais tradicional, e que visa exatamente isso, o resultado do processo educacional, sem levar em conta o aluno ou o processo, isso perde um pouco de importância. Você pode ter um currículo, né, um modelo curricular centrado no processo e na situação, que remonta à flexibilidade curricular, grande foco essa a flexibilidade, em que você vai levar principalmente em consideração o processo de ensino-aprendizagem e a situação em que o colégio se encontra, o contexto social, o contexto cultural, e você pode ter um modelo curricular centrado no aluno, que leva em consideração as dificuldades do aluno, as necessidades especiais do aluno, desse tipo de coisa. Lembrando que não é o aluno individual necessariamente, é um currículo que atinja os alunos, todos eles, não muitos currículos para cada aluno. Uma estratégia que vem apresentando bons resultados é a estratégia do trabalho cooperativo, que consiste basicamente em favorecer a formação de pequenos grupos na sala de aula, com alunos diferentes, cada um com suas próprias características, muitas vezes conflitantes, para que eles se tornem corresponsáveis, junto com os outros alunos e com o professor, pela própria progressão escolar, pela própria aprendizagem e também pelo desempenho do grupo.
Assim você consegue desenvolver, além das relações interpessoais, incentivar o respeito e a compreensão das diferenças entre os alunos. Afinal de contas, em cada grupo, e não é fácil lidar com pessoas e muito mais difícil é trabalhar em grupo, mas cada grupo tem pessoas com características diferentes, o aluno acaba aprendendo a lidar com as diferentes características das pessoas da sociedade, que, querendo ou não, é muito diversa. Mas além disso, eles também desenvolvem uma questão, a prática de papel dentro de um grupo social. Uma vez que o professor, ele pode, ele deve estabelecer papéis e objetivos não só para o grupo, mas para as pessoas, as funções que cada pessoa pode desempenhar naquele grupo, que deve desempenhar naquele grupo, avaliando o estudante, portanto, tanto na sua função individual quanto na sua função para com o grupo. O professor tem o dever, a função de, primeiramente, estabelecer os objetivos claros e adequados, não basta estabelecer objetivos se eles não forem, né, se eles não forem factíveis, se a classe, se o nível escolar não conseguir cumpri-los. Além disso, ele também tem que fornecer informações e os meios necessários para obter dessas informações, para que se possa concluir esses objetivos. Além de, claro, monitorar o tempo de duração da atividade para que ela não seja muito curta, em que o grupo não consiga se organizar, e nem muito longa, para que o grupo acaba se dispersando e tudo mais. E apoiar o trabalho com o que for necessário, que é basicamente a função do professor. Além de fornecer pistas que favoreçam a evolução do trabalho e divulgar os resultados, porque todo mundo tem o direito de saber como estar indo, né? E o professor dá esse feedback justamente para que o aluno possa individualmente compreender o que ele errou, o que ele está fazendo de errado e possa vir se desenvolver melhor no seu processo de ensino-aprendizagem. Além de, claro, no final, promover todo um processo de reflexão individual e em grupo sobre todo o processo de trabalho, como foi trabalhar em grupo, as relações foram construídas, o resultado, se foi satisfatório ou não, e tudo que é necessário, né, no processo de avaliação. Por fim, a gente consegue compreender adaptações curriculares individualizadas, que são adaptações baseadas em um indivíduo ou em alguns indivíduos que sem essas adaptações não conseguiriam se incluir no cotidiano escolar, não teriam acesso ao currículo escolar. Então, a gente pode dizer que elas são respostas, são adaptações a determinado ou determinados alunos, tendo em conta suas competências e a proposta educativa comum. Isso é importante. Não se trata de criar um currículo especial, um currículo individual, novamente. Se trata de inserir, de possibilitar o acesso a um aluno que muitas vezes possui alguma deficiência, alguma outra necessidade especial que impede ele de ter um acesso comum a esse currículo. Ela deve ser elaborada com o corpo docente da escola, de forma localizada, né, uma vantagem do currículo aberto. E também com o feedback do aluno, para as necessidades do aluno, naquele momento. A gente não pode imaginar que as mesmas necessidades desse aluno em questão sejam as necessidades de outro aluno, mesmo que ele tivesse, por exemplo, o mesmo tipo de deficiência. Podem ser necessidades completamente diferentes, depende muito da situação que o aluno se encontra. Mas, de forma geral, não se alteram os objetivos específicos de cada nível educacional para o aluno. Mais uma vez, apenas busca incluir o aluno ao currículo comum de todos os outros alunos. Essas adaptações dependem tanto do aluno quanto do currículo. Então, elas são variáveis, depende muito do currículo, do referencial que se tem em mãos para construir essas adaptações, para se planejar elas. Já que elas são necessárias quando são imprescindíveis. Se caso contrário, o aluno não conseguiria, ou pelo menos teria muita dificuldade de se incluir no processo educativo comum, como todos os outros alunos. A gente consegue separar em alguns níveis essas adaptações curriculares em que elas se afastam mais ou menos do currículo comum. O primeiro nível, com pouco afastamento, é o de organização e disposição do espaço, onde que você pode fazer só algumas mudanças estruturais no espaço em que o currículo é aplicado. Você também pode ter uma diferenciação de estratégias de atividades que não é muito diferente, você só busca maneiras, métodos diferentes para você
educar um aluno que necessita dessas adaptações. Pode ter diferentes recursos educativos, diferentes formas e critérios de avaliação, e a estrutura do tempo, mudar o tempo, às vezes ele precisa de mais tempo para fazer as coisas, mas ele consegue fazer as coisas normal. Precisa de mais tempos que outros alunos. E num grande nível de afastamento, você pode ter aí um conteúdo diferenciado, um conteúdo adaptado, ou até mesmo um objetivo adaptado para esse aluno, mas são um maior afastamento do currículo comum. O melhor a melhor situação possível é manter ele mais próximo possível do currículo comum, para que você inclua esse aluno, que possui a necessidade especial, no currículo, né, no cotidiano escolar como todos os outros alunos. Bom, com isso eu concluo que o currículo aberto permite uma maior flexibilidade no processo de ensino-aprendizagem, isso é valioso, porque possibilita que as individualidades dos alunos, muitas vezes são necessidades especiais, necessidades educativas especiais, né, ou qualquer facilidade, qualquer dificuldade, sejam levadas em conta, sejam contempladas, e eles não sejam prejudicados, não fiquem para trás e, principalmente, não sejam excluídos do processo de ensino-aprendizagem. Também trouxe esse quadro para concluir, para fazer um resumão de tudo. Primeiro, você tem um princípio organizador, que é a flexibilidade curricular, ou seja, se você tem um currículo flexível, ele te permite que você faça uma diferenciação pedagógica e, portanto, você tenha, assim, de referência, você usa a proposta curricular nacional, no nosso caso, no Brasil, a BNCC. Mas, de qualquer jeito, você pode, a partir disso, você pode partir para elaborar um projeto curricular da escola, que leve em conta as realidades da escola, a situação, a conjectura e os alunos. E você pode elaborar um projeto curricular da turma, que leve ainda mais em conta os alunos e, caso necessário, você possa elaborar a partir disso adaptações curriculares individualizadas. Ou seja, é desse jeito que o currículo se relaciona com as necessidades educativas especiais. Muito obrigado.